caminhão é muito importante. É muito importante em um país rodoviarista que tem mais de 65% do PIB sob pneus. O caminhão é muito importante. O governo precisa olhar melhor para o caminhoneiro. Então, se você tiver os motoristas nas pontas, você consegue cumprir jornada de motorista. Exatamente. Essa é o que eu ia colocar. Consegue cumprir legislação trabalhista, você consegue readequar rotas, você consegue readequar questões. E a gestão também, simples, né, Marcelo? Porque está tudo perto. Eu não consigo enxergar esse passo para mudança de modal. Não consigo enxergar a curto prazo. Não consigo enxergar. Dizer em poucas palavras, quando o caminhoneiro parou, o brasileiro sentiu. Sim. E quando o mundo parou, ele precisou do caminhão. Exatamente. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do programa Sobrecarga, na temporada 2025. E continuamos aqui com Marcelo para falar agora sobre infraestrutura e regulamentação. É isso, Mauro? Exatamente. Esse é um tema importante, né, que está impactando diretamente a logística, né, Marcelo? Não vamos abusar muito, porque senão não vai ser a última vez que o Marcelo vem. A gente está abusando do Marcelo, mas tem ainda mais um bloco, a gente quer conversar mais. Depois a gente vai falar de sustentabilidade, mas infraestrutura é assim, no geral, é uma queixa e uma dor de todo mundo, né? Todo transportador, caminhoneiro. Aí a minha pergunta é o seguinte, para a gente começar, como é que você vê essa melhora, você que já está 20 anos aí na lida, 20 anos, o que você viu de melhora na infraestrutura e o que pode ou não ter uma luz no fim do túnel aí? Como que a infraestrutura pode ser ainda mais aprimorada? Preocupante. Preocupante, e minha solidariedade àqueles que tiveram as perdas lá na ponte que caiu lá no Nordeste, Norte e Nordeste, lá no Maranhão. Sim. E infelizmente é a realidade brasileira. É com isso que nós temos que lidar. É por essas pontes, por essas estradas que os nossos veículos passam. Por uma infelicidade, perdemos lá alguns motoristas, algumas carretas e algumas cargas. Então, o olhar do poder público com relação às obras de arte, que são as pontes e viadutos, se faz de maneira urgente. A importância disso tem que ser urgente. E por isso eu vejo com muita preocupação. A questão da infraestrutura no Brasil, um Brasil que é rodoviarista, né, desde sei lá quando, que optou-se por parar de investir em ferrovias, que também é infraestrutura, parou de investir em hidrovias, parou de... Aliás, acho que nunca teve investimento em cabotagem, porque os nossos portos estão saturados, né? Para você ter uma infraestrutura de cabotagem com uma costa do tamanho que nós temos, né? Era uma coisa assim muito mais simples, com certeza, do que fazer uma ferrovia, né? Os portos, eles são feitos simplesmente nas quase pontas. todas na costa brasileira. Exatamente. Os portos são feitos nas pontas e não precisa construir ferrovia na água, né? O navio já está lá para levar, a água já está lá, a rodovia, a BR do mar já existe, sem buraco, desde sem que o problema. mundo existe, né? Então, basta construir infraestrutura de portos, e aí você tem um veículo saindo do Rio Grande do Sul e chegando a Manaus sem usar a estrada, né? Isso daí já traria, né, uma segurança logística fenomenal. Isso é bom para o país economicamente. Exato. Para o setor, para o modal rodoviário, é bom também? Eu gostaria de ver num futuro próximo o caminhão fazendo o transporte somente das pontas. E usar essa multimodalidade, né? Usar a Que multimodalidade. é importante, né? Funciona bem em qualquer lugar do mundo, né? Exatamente. Eu gostaria de ver isso num futuro próximo, os caminhões fazendo o transporte somente nas pontas, justamente porque não teremos tantos motoristas. Exatamente. No A futuro, gente já tratou
no outro episódio. E justamente porque falta dignidade lá na estrada para esses trajetos longos, né? para as longas distâncias. Exatamente. Né? Então, se você tiver os motoristas nas pontas, você consegue cumprir jornada de motorista. Exatamente. Essa é o que eu ia colocar. Consegue cumprir legislação trabalhista, você consegue readequar rotas, você consegue readequar questões E a gestão também, simples, né, Marcelo? porque está tudo perto. Provavelmente Está no olho do melhor gestor. o caminhoneiro. Exatamente. Dar dignidade para ele se ele fizer somente as pontas. E deixa o trem levar, deixa o navio levar. Você como presidente do CETICESP, e o governo, como é que ele pensa a respeito disso? O que vocês têm de resposta em relação? Porque isso tá aí, É o governo que tem que fazer. É o governo que tem que fazer. Fazer acontecer, né? Ele que tem que fazer acontecer. Ele já sabe que uma precisa. política público-privada, não seria? Mas o que nós deveríamos fazer além de pedir? Né? Além de participar de audiência pública, além de ir lá e colocar sugestão, além de ir lá e reclamar, além de ir lá e bater na porta, falar, cadê o trem? Não tem, não faz trem do dia para a noite. Cadê o navio? Mas é uma discussão de décadas. Uma discussão de décadas. Mas se o cara que está hoje não der o primeiro passo, vai ficar mais uma década sem fazer. Mas isso tem a ver com outra discussão de décadas que talvez por isso que essa não acontece, a gente voltou um pouquinho, é da educação. Exato. Se não investe em educação, Exato. não tem como investir Exato. até no futuro governantes melhores, né? Não adianta Mais ter um positivo. caminhão de 1 milhão cheio de tecnologia se não tem estrada. Se a estrada é ruim. Como que você vai colocar um veículo autônomo em uma estrada que não tem sinalização? Sim, esburacada, né? Não falta sinalização. Precisa ter faixa na estrada, não tem. Não reconhece o que Não reconhece. não sabe. A inteligência artificial não Não enxerga. reconhece. O olho humano enxerga. Sim, A inteligência artificial ela enxerga sinalização. sim. Se nós estamos falando que nós não temos A estrada tem que ser inteligente, né? Exato. Então não adianta fazer, poxa vida, criamos o caminhão autônomo, tá? Para rodar onde? Bonito, funciona bem lá na Alemanha, mas aqui. Para rodar onde? Não tem onde pôr, não tem onde rodar. Infraestrutura, não tem. Agora, Marcelo, não tem, né? E essa é uma discussão que a gente observa, a gente está há 30 anos aí no negócio, você também muito tempo, também não tinha, há 20 anos, né? E era difícil. Tá, Depois mas há 20 anos a gente andava de caminhão que era volante, marcha e tudo, né? o radinho Bosch. Mas né? Então, qual que é a perspectiva? Francamente, o que se tem de solução a curto prazo? A curto prazo, nada. Não tem. Nada. Continua o problema. A curto prazo é dar o primeiro passo. O médio prazo também. Não, a curto prazo é dar o primeiro passo. O primeiro passo não foi dado ainda. Não, cadê? Tem edital em aberto? Não tem. Uhum. Precisamos que quem está na cadeira hoje pegue a caneta e fala, tem que fazer. E deixar o burocrata trabalhar para executar. O problema é que é aquela visão de que também nossos governantes têm a visão de curto prazo, né? Pois é. Ele quer, quando você fala tem que fazer, significa, bom, quem vai fazer mesmo é o próximo. Eu não sei se o próximo quem ganhar a próxima eleição. Eu não sei se o próximo é aquele que vai me beneficiar como partido. Não, pior, mal. É quando um começa e o outro fala, não, isso não é prioridade. Deixa aí. Isso a gente vê. Isso não é só no Brasil, né? Mas isso aconteceu recentemente, a renovação da Dutra Rio, né? A nova concessão Dutra Rio, SP Rio SP, esqueci o nome, me perdoa. A nova concessão, os novos 30 anos da Dutra, isso foi um contrato assinado pelo então ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Foi um contrato planejado e assinado pelo então ministro Tarcísio, que foi executado agora no governo Lula. Então, quem que levou os louros da... Então, foi o Lula, ok. Ele é o governo do momento. Beleza. A população não está preocupada com isso. Claro que não, né? Isso aí não tem nem... A população não está preocupada com isso.
Eu quero ver a estrada. Assim como eu quero ver educação, quero ver escola. Me preocupa é quando um outro governo entra e fala, para isso daí. Não, aí é terrível. Aí é terrível, é retrocesso, né? Mas então não demos o primeiro passo ainda, não tem um governo que... Não consigo enxergar esse passo para mudança de modal. Não consigo enxergar a curto prazo. Não consigo enxergar. Vocês já chegaram a fazer conta do tamanho do prejuízo quando uma infraestrutura é deficitária, é carente, é difícil? Tem algum cálculo para isso? Que dá para mostrar para o governo? Olha o tamanho do problema. Eu posso te dizer que subjetivamente tem esse cálculo, mas é muito difícil. Que tem um prejuízo aí que não é só financeiro, mas social. Exatamente. Quando você é sanitário, o que você pode causar. Porque a gente está falando, tem um caminhão, um veículo inteligente, altamente sofisticado, mas uma estrada ruim. Existe o estudo CNT de rodovias anual. Sim. Esse é um caderno maravilhoso, é um estudo muito bem feito. Então, talvez o governo até use esse livro, esse caderno da CNT como um subsídio de informação. Agora, tá bom, ok. A CNT fez um belo trabalho e informou. Falou, olha, para cá a rodovia tá boa, para cá a rodovia tá ruim, para cá precisa melhorar, ali tá assim, aqui tá assado, tá bom. Agora, o que fazer com esse dado? A informação nós temos. Mas o que fazer com essa informação? O tamanho do problema... O tamanho, a encrenca é tão grande que o cara não mexe com isso não, cara. Deixa pro próximo aí, porque... Pois é. Quem que vai meter a mão nessa cumbuca, né? Quem vai meter a mão nessa cumbuca, né? É capaz... O Tarcísio, eu acho que começou lá. Começou, ele fez bastante coisa, né? Mas volto a falar o que eu havia falado no outro bloco. Tudo que foi feito é muito pouco pelo tamanho do setor, pela pujança do país. Pela importância também, né? Pela importância, eu posso te dizer... Qualquer coisa que você come, veste... Eu posso te dizer em poucas palavras. Quando o caminhoneiro parou, o brasileiro sentiu. Sim. E quando o mundo parou, ele precisou do caminhão. Exatamente. Porque o mundo parou. Sim. Mas o caminhão estava lá na porta do supermercado abastecendo, na porta do hospital abastecendo. A gente pôde ver muito bem isso na pandemia, que foi claramente, né? Todo mundo fica em casa. Comer, menos os caminhoneiros. Todo mundo fica em casa. Mas e aí? O caminhoneiro tem família? O caminhoneiro tem que comer? O caminhoneiro tem que abastecer, o caminhoneiro tem que arrumar o pneu, o caminhoneiro precisa de mecânico, o caminhoneiro precisa de uma série de coisas que está envolvida na logística e no transporte. Então, quando o caminhoneiro para fazer greve, ele é mal intencionado. Agora, quando o mundo para, o caminhoneiro não é nossa, eu preciso do caminhão, agora eu preciso do caminhão. Sim. Então, o caminhão é muito importante. É muito importante em um país rodoviarista que tem mais de 65% do PIB sob pneus. O caminhão é muito importante. O governo precisa olhar melhor para o caminhoneiro. Eu não digo para o empresário de transporte, eu digo para o caminhoneiro. A infraestrutura de estrada é para o caminhoneiro. A grande mensagem aqui desse bloco é, como diz o Marcelo, tem que dar o primeiro passo. Na infraestrutura, não demos ainda o primeiro passo. Não demos. Muito bom. Obrigado, Marcelo, por mais essa lição. Eu que agradeço. Obrigado a vocês que nos acompanharam mais este episódio. E fique com a gente, porque semana que vem tem mais.